E aí, Pedro, a gente entrando já um pouco nesse jogo do Bahia contra o Botafogo, semana passada foi curioso porque o Bahia conseguiu um resultado inquestionável, sobrando. Teve aquela situação, né, de Paiva ali na coletiva pós-jogo e tudo mais. E aí vai para esse jogo contra o Botafogo. E eu queria que você falasse um pouco da partida, do que aconteceu hoje em campo, assim, por que que. E aí o Cássio acabou de mencionar, né? O Curitiba tentou o máximo fazer um jogo duro contra o Fortaleza. O que é que você atribui hoje à derrota? Claro que o Botafogo, né? A gente tem que também exaltar o que o Botafogo vem fazendo nessa Série A. Mas o que é que você acha que faltou para o Bahia tentar um pouco dificultar esse jogo? Porque depois dali do 2-0, como disse o Cássio, fez o terceiro, está em busca do quarto. É, Fica a preocupação, ou digamos, não, a derrota de hoje não pode abalar o que o time vem apresentando, principalmente dentro de casa. O que é que você tem a falar hoje desse resultado negativo fora de casa? E se tem alguma coisa a se preocupar após esse resultado? Então, Minhoca, eu acho que é óbvio que qualquer derrota, seja ela contra quem for, deixa preocupações no ar, né? Ninguém gosta de ver o time perder, muito menos por 3-0. E ninguém sai de um 3-0 falando, tá tudo bem, e é isso mesmo, bola pra frente. É lógico que o resultado, a derrota pro Botafogo, é, de certa forma, esperada. Botafogo não perde pra ninguém, aliás, o Botafogo, diga-se de passagem, a gente já falou aqui que é o melhor líder em pontos corridos e tal. E vou te dizer, viu, joga futebol realmente de time campeão, assim, o Botafogo é letal, assim, né? Eu gosto de ver esse time do Botafogo jogar. Avassalador. É, Oi? É, Avassalador, muito, eu diria a palavra. muito. Exato. E assim, eu falo, o jogo contra o América Mineiro, quando vai vencer o América Mineiro, vai vencer por 3-1 e óbvio que foi um resultado muito importante, porque a gente já uma sequência muito ruim no campeonato. E eu lembro que eu comentei naquela época, não, acho que não foi nem no pós-jogo, mas durante aquela semana ali, eu comentei que não dava para falar de virada de chave do Bahia ainda, porque o Bahia vinha de uma sequência muito ruim, venceu o Lanterna e tal, e que para você falar que o Bahia virou a chave, você tinha que ter uma sequência ali de bons jogos, não necessariamente com o resultado do Atlético Mineiro, por exemplo, o Bahia fez um bom jogo, mas o Bahia precisava ter bons jogos e também resultados para se falar em virada de chave. E aí veio o 4-0 contra o Bragantino, e a partir dali já dava para dizer que você de fato via uma evolução. Porque teve o América Mineiro, depois teve esse jogo contra o Atlético Mineiro que o Bahia jogou bem, embora tenha perdido. Então já eram 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, mostrando evoluções. E eu tenho críticas ao jogo de hoje. O Bahia demonstrou alguns pontos negativos que já havia demonstrado em outros momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre eles já já. Mas eu não acho ainda que dê para falar que o time regrediu em relação ao que vinha apresentando nos últimos jogos. Assim como não dava para falar de virada de chave contra o América, também não dá para falar que tá tudo errado nesse tipo, momento específico assim da temporada. É... Agora sim, naquele jogo contra o Atlético, aquele jogo ele deixou muito clara a falta de um centroavante nesse time do Bahia. E eu comentei aqui naquele pós-jogo contra o Atlético que toda vez que o Bahia sentisse falta de um centroavante, eu ia precisar fazer essa ressalva, eu ia precisar lembrar esse fato aqui, que para mim foi um erro assim brutal na montagem de elenco e houve a oportunidade de ser corrigido na janela e não foi. O próprio Cadu Santoro falou que de fato não ia trazer, procurou, não achou ninguém que desse para pagar assim e tal, que não é que desse para pagar, mas que valesse o que estavam cobrando. E optou-se, foi uma opção do Bahia de não trazer ninguém para essa posição. E hoje, mais uma vez, o time sentiu essa carência, né? Não dá para dizer que o time perdeu o jogo hoje pela falta de um centroavante, não foi isso. Perdeu porque o Botafogo é muito superior ao Bahia e perderia mesmo que tivesse um centroavante mais qualificado, mas no primeiro tempo, especialmente, o Bahia sofreu pela falta de alguém que saiba fazer gols, porque o Bahia teve oportunidades. O Bahia fez um bom primeiro tempo hoje. Claro que tomou um gol logo no início e isso dificulta muito qualquer jogo, mas
O Bahia teve chance com o Ademir, uma chance de cara com o PR, que Ademir não conseguiu aproveitar, o PR fez uma boa defesa. E depois teve uma chance assim, absurda com o Mingote, que chutou a bola para a lua, né? E você jogando contra o líder do campeonato, são erros que você não pode cometer. Estou falando dos erros de ataque, né? Mas também houveram erros defensivos muito graves. O primeiro gol do Botafogo, que saiu com 3 minutos de jogo, foi uma falha de Vitor Hugo, né? Vitor Hugo cortou errado, deu a bola no pé não, no peito de Eduardo, e o gol acabou saindo. No momento em que o Bahia até parecia que ia se encontrar na partida, claro que era muito, muito cedo ainda, né? 3 minutos e meio, mais ou menos. Mas o Botafogo ainda não tinha chegado no ataque. E o Bahia tinha mais a bola até. Mas são erros que, diante de qualquer equipe, cobram seu preço, e diante do Botafogo, líder do campeonato, com o estádio lotado, são erros que cobram muito mais. E o Bahia conseguiu ainda ser competitivo no primeiro tempo. Poderia ter empatado nesses lances que eu comentei. Teve chute de fora da área de Cauli também, que desviou e levou perigo. Acho que o balanço do primeiro tempo foi positivo. E no segundo tempo, quando também parecia que o Bahia ia tentar alguma coisa ali, não era um time assim apático, não era um time morto, entregue ao Botafogo, acabou sofrendo um gol aos 6 minutos e meio. E aí, lógico que fica ainda muito mais difícil, né? O terceiro gol sai num contra-ataque, já o Bahia não se entregou, assim, dá para dizer que o Bahia não se entregou. O Bahia tentou fazer alguma coisa no jogo de hoje, tentou se arriscar, e o terceiro gol ele já sai mais ou menos nesse cenário, né? Mas não foi uma partida de todo ruim, embora os erros, tanto ofensivos, né, as falhas de finalização e também as falhas defensivas, a transição defensiva do Bahia, que é muito ruim há muito tempo, não é novidade, elas ficaram evidentes no jogo de hoje, mas eu acho que não é nada assim desesperador. O torcedor do Bahia não termina esse final de semana assim desesperado quando terminou os momentos do campeonato. Já houveram momentos assim de desespero completo. O time não conseguia ganhar. Teve sequências assim absurdas. Eu acho que não é o caso desse final de semana específico, embora, é claro, o resultado seja ruim, seja um 3-0 e tal, mas eu acho que o Bahia não pode se desesperar com esse resultado. Isso vale para a torcida também, porque a sequência agora ela é crucial assim, para o Bahia. O Bahia vai entrar numa sequência que pode definir o futuro dele no campeonato. Porque vai pegar Vasco, Curitiba, Santos, aí vai lá tem o Flamengo nesse bolo aí, depois tem Goiás e Inter. Então, porra, é a sequência assim em que o Bahia vai ter jogos de 20 pontos. Cada jogo aí vai ser Essa largada uma contra o decisão. Vasco é muito grande. Desculpa, Cássio. Essa largada contra o Vasco é muito grande. E é um jogo em que o Bahia vai precisar muito da torcida, Veja né? só, se o Bahia perde o jogo, o Vasco já ficaria ao alcance através do jogo adiado. Que na cabeça do Vasco, só tá faltando aquele jogo adiado, ficaria a 2 pontos do Bahia, mas ficaria tipo 2 pontos, mas tem um jogo a cumprir. Então, assim, seria uma calamidade a médio prazo. É uma situação curta, a curto prazo, porque o Bahia tá no começo eu digo da a médio pontuação prazo, que eu digo, só viraria calamidade se o Vasco efetivamente vencesse. É porque, assim, a próxima rodada, ela tem um componente, assim, a gente fala muito aqui no 45, muitas vezes, que quando o time está jogando meio e final de semana, o cara acaba de perder, dói e tudo mais, mas já tem um jogo no meio de semana, já para jogar e meio que tentar já dar uma resposta. Quando você perde, tem uma semana, assim, a semana é muito puxada, esticada, a crítica é muito grande, não sei o que e tudo mais. Só que nesse caso, a próxima rodada é antes dessa pausa para a data FIFA. Como o Cássio acabou de lembrar. Um resultado possível para o Bahia é basicamente o céu de brigadeiro. O céu de brigadeiro para esse momento. Basicamente garante a permanência, porque o Santos teria que fazer uma ultra goleada para tirar o saldo. E, como você está frisando, Minhoca, seria um ambiente que o Bahia precisa para. Porque esse jogo do Vasco, como o Pedro falou, ele é o início de uma sequência, tipo, né? Mas assim, já é um jogo muito grande, mas é só o início dessa sequência. E só para não deixar passar batido o que você disse, a impressão que eu tenho, meu irmão, é exatamente essa. Quando tu perde, velho,
o outro jogo vai demorar uma semana, mas se tu ganha, terça-feira tu já tá em campo de novo, é foda. Você nunca não festeja nada, velho. Já vai para campo de novo. Cássio, eu queria te perguntar uma coisa especificamente do Bahia, porque você sabe bem sobre essa situação. Você está vendo o Sport tendo muita dificuldade nos jogos fora de casa, e eu queria até que o Pedro colocasse o desempenho como visitante, né, do Bahia até aqui no campeonato, que não está tão bom assim. Primeiro, tem um dado que para mim é muito chocante, Pedro, que aí pode até colocar naquela da classificação de pontos, só fora de casa. Ganhou do Vasco fora, inclusive, tá? Isso, que é o único resultado positivo até então do Bahia, né? O ataque do Bahia só não é pior do que o do Santos, que tem 3 gols marcados fora de casa, que é um problema muito grande que a equipe está tendo, né, Pedro? São vários jogos que a equipe sai de campo fora de casa sem vencer, Cássio, aliás, sem marcar gols, e você sabe que está acontecendo isso, né? O Ceará está passando por isso na Série B, o Sport também. Você acha que isso pode ser digamos, pode haver a compensação dos jogos em casa do Bahia pelos jogos fora? Ou você acha que o Bahia hoje é uma equipe que a gente viu, né? No jogo contra o... Tudo bem que é um outro Bahia, certo? Aquele que tomou de 6-0. A minha resposta é exatamente, veja só, a minha resposta é essa, nem comparando, obviamente, com isso. É comparando com esse Campeonato Brasileiro. Esse número do Bahia, ele é um número turbinado, no pior sentido possível, por um desempenho muito abaixo. Veja só, o Bahia que jogou como jogou contra o Bragantino não é um Bahia de 0, não seria um Bahia de 0,36. Aquele é um Bahia com volume, inclusive o Bahia nem finalizou tanto naquele jogo, mas foi extremamente eficiente naquele jogo. Uhum. Então, o Bahia daquela parte, que é a melhor atuação do Bahia nesse campeonato, mas quando você tem uma grande atuação, bronca é quando você não tem, que você fica projetando uma atuação para tentar só se jogar desse jeito, a gente consegue. Não. Quando você consegue ter uma atuação, você baliza, é muito mais fácil, ó, porque você prova para o próprio grupo que você tem capacidade de fazer aquilo. No caso, até esse jogo do Bragantino, o Bahia era assim, ó, o Bahia precisa melhorar, precisa fazer isso. Para mim, agora o Bahia pode dizer, ó, o Bahia pode jogar, tem uma condição de jogar daquela forma. E a forma como jogou contra o Red Bull Bragantino, você está falando fora de casa, mas o próximo jogo é em casa, na Fonte Nova, mas essa análise parte justamente do jogo contra o Botafogo, dos gols perdidos. Mas aquele desempenho, Minhoca, que teve contra o Bragantino, a repetição daquilo contra o Vasco, abstraindo o que aconteceu contra o Botafogo, torna o Bahia o GE gosta de colocar aquelas bandeirinhas, né? Eu acho que a galera colocaria a maioria Bahia naquele jogo. O Bahia seria um time mais capacitado que o Vasco, embora o Vasco também está tentando lá fazer alguma coisa ainda no campeonato, mas o Bahia mostrou em um jogo coisa que o Vasco ainda não mostrou. A vitória que o Vasco conseguiu com o Atlético Mineiro foi muito suada, muito batalhada, mas não é uma vitória de imposição, tá ligado? Não é uma vitória de você ter onde você é absoluto sobre o adversário. O Vasco ainda não conseguiu, o Bahia conseguiu. E especificamente sobre fora de casa, Cássio Cardoso, na hora que terminou o jogo, ele traz o ponto, e Pedro também já falou assim, na questão do ataque, o Bahia se resguardou muito, se escorou muito em Everaldo. Assim, algumas escolhas dão certo, é normal, futebol, beleza, algumas dão certo. Cauli deu muito certo, trouxe o cara da Bulgária, o cara estava completamente conhecido no Brasil e passou a ser um dos jogadores que criam mais ações ofensivas na competição. Everaldo, ele vem nesse cenário de prospecção, de ser o cara de centroavante que vai encaixar, fez os seus golzinhos no Campeonato Bahia, mas assim, com o poder econômico que o Bahia tem, nesse momento, o Bahia poderia ter um centroavante melhor. Assim, não é que o Bahia pudesse ter um centroavante melhor por ter, é considerando a forma que o Bahia está hoje para o mercado. O Bahia precisava de um zagueiro, foi lá, trouxe o Vitor Hugo, 12 milhões. Precisava do lateral, vai lá no Benfica, traz o cara. Tá entendendo? Assim, todo jogador do Bahia, 8, 9, 10, assim. Nesse momento, nessa largada dessa SAF, o investimento foi muito alto. Então, ele poderia ter sido nessa faixa também. Trouxe até Rafael Ratão, assim, mas mesmo que ele venha despontar ainda, a gente fala, porra, é o cara que jogou no Náutico aqui há alguns anos, e assim, teria que ser uma transformação muito grande, tudo bem, o cara já foi para o exterior, o cara já estava mudando, mas ao mesmo tempo, na essência, era aquele jogador ainda.
Marinho, quando passou do Náutico, Marinho já era um bom jogador. Disse, porra, meu irmão, faltava melhorar uma coisa aqui, mas já era um grande. Rony perdia seus gols como perde hoje, mas era um jogador que toda jogada arrastava até a linha de fundo, tocava voltando, driblava, era muito rápido. Você já via aquela característica. Aquele jogador, ele pode ser polido e fica melhor depois. Mas Ratão não era exatamente esse perfil. Então, eu acho que ao Bahia, não exatamente o jogo foi normal com a campanha geral, pelo poder econômico que o Bahia tem hoje, ele não investiu da forma como investiu em outras posições, na função de centroavante. E aí, Pedro, eu citei muito. Tu ia falar? Pode falar. Não, esse lance do centroavante, isso é algo que me consome, assim, porque já é nítida a falta de um centroavante pro Bahia há muito tempo. Não é de agora, não foi nessa janela percebeu-se que precisava de um atacante, não foi isso. O Bahia já sofre nessa posição há muito tempo. E as opções são Everaldo e Mingotti, que desde antes de começar o Brasileiro, a gente já sabe que Everaldo não era o cara para ser titular, já tá aqui para um reserva, assim até funciona numa Série A. Mas não dá para ser só ele, entendeu? Mingotti também não dá para ser só Mingotti. É uma carência já que vem de muito tempo e que precisava ter sido atacada nessa janela, como o Cássio falou, o Bahia tem dinheiro para isso. Poderia, mas não achou ninguém que valesse o preço que estavam cobrando. Pô, posição de centroavante é uma posição crucial no futebol. Você, às vezes, precisa fazer um esforçozinho maior, você precisa pagar mais para um cara que você não tem no elenco, por mais que você ache que ele não vale isso tudo, mas é uma posição que você precisa gastar um pouquinho mais, entendeu? E vem cobrando seu preço. Foi algo que cobrou muito o preço contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que o Bahia fez uma boa partida e não conseguiu fazer gol. Hoje, é o que eu disse, né? Acho que o Bahia não teria vencido o jogo se tivesse o centroavante hoje. Mas fez falta. E a gente está ainda na 21ª rodada. Estou citando 2 jogos aqui que aconteceram de 15 dias para cá, onde a gente sentiu falta de centroavante. Quantos jogos mais o Bahia não vai sentir falta daqui para frente? É o tipo de carência que determina rebaixamento lá na frente, que pode determinar rebaixamento. Então, acho que foi um erro gigante assim de montagem de elenco. Bahia. Pedro, quando eu citei. Não por falta de recurso, né? E não. Porque por vezes já foi. Em alguns momentos o cara achou o atacante, mas o cara pediu muito, aí você não contratava, ele fechou com outro e tal. Dessa vez, talvez seja a primeira vez do Bahia. Não foi por isso exatamente. Já pode ter tido em algum momento, eu não me recordo, mas pela primeira vez do Bahia não foi por falta de recurso que o Bahia não trouxe o atacante. Então você precisa trazer salário, não. A gente não está falando aqui dessa forma, não. Mas dentro desse patamar de um jogador de 10 milhões, se tivesse um cara de 10 milhões para resolver, esse cara era para ter sido contratado. Porque o Bahia contratou para todas as outras posições jogadores nesse nível financeiro. Sim. E aí eu estava citando, Pedro, isso para o Cássio, essa questão dos jogos fora de casa, porque após esses 3 confrontos diretos que você citou, né, que vai ter Vasco, Curitiba e Santos, o bloco 5, ele está indicado com 4 jogos fora de casa, né, onde o Bahia tem mostrado essa dificuldade. Desses 4 jogos que vai ter no bloco 5, vai ter Flamengo, vai ter Palmeiras, né, tem confronto direto contra Goiás, contra Cruzeiro. Então, assim, mais falando do que virá pela frente, a importância desses próximos 3 jogos, sendo 2 deles dentro de casa, você projeta uma pontuação mínima, ideal. A perfeita é 9 pontos. Todo mundo sabe disso que a perfeita é 9 pontos. Mas você acha aí que 6 pontos, 7 seria o ideal, ou 6 pontos seria o suficiente? Ou menos que isso já é desastre? Bom, a gente, pelo menos eu considero que dessas equipes aí que lutam ali contra o Z4, para mim o Bahia é o que tem um time mais arrumadinho. Arrumado é uma palavra forte, mas é o elenco que mais me agrada desses 3. Desses 4 aí, né? Bahia, Vasco, Curitiba e Santos. Botando esses 4 aí que são os adversários diretos. E pensando nisso, eu acho que o Bahia, óbvio, tem obrigação. É crucial, assim, tipo, é mais do que obrigação de vencer Vasco e Santos em casa. E contra o Curitiba, eu acho que dá para vencer. Eu acho que o Bahia pode pensar em 9 pontos nesse bloco. Mas se fizer 7, eu acho que já atende, assim, sabe? Porque você vai ter conseguido ganhar do Santos e do Vasco, e aí você tem um empatezinho contra o Curitiba. Não me agradaria tanto, por exemplo, você vencer os 2 primeiros jogos ali contra Vasco e Curitiba e empatar com o Santos. Eu acho que seria pior, entendeu? Mas
eu acho que dá para você trabalhar com 7 pontos. Eu acho que a partir de 7 pontos, o Bahia passou bem desses 3 jogos. Abaixo disso, já não é tão bom assim. Você já vai pro bloco 5. 6 já incomoda, é isso? Tipo, venceu Já 2 em incomoda, casa e já perder pro incomoda Coxa fora. é isso. Porque você vai para esse bloco 5 mais pressionado, né? Que é um bloco, como você falou, tem 4 jogos fora, você vai para outro contra o Flamengo, que é difícil de pontuar. E aí vai ter que buscar ponto contra o Goiás, fora de casa. Então, eu acho que o Beto tem que pensar assim, a partir de 7. Tem que pensar em 9. A ideia é pensar em 9, mas... É fazer o melhor bloco. Porque o cenário tem aqui a mesma coisa, o velho exemplo do Náutico e Criciúma, de João. É histórico. Assim, o Náutico lá caindo para sendo rebaixado. Não, bota vitória em tudo, pô. Bota vitória em tudo e não cai, pronto. Não sei se lembra disso, não, Pedro. Já faz muitos anos. Aí o jogo começou vitória. Porra, bota vitória em tudo, pô. O cara não empata mais para ninguém. Escapou, pronto. Próxima pauta. Nesse caso, é óbvio que o cenário ideal são 9 pontos. Mas num campeonato como esse da Série A, eu acho que assim, o Bahia deve fazer assim. Inclusive, está dividido por bloco. Desses próximos 3, 6 pontos é assim, é o limite, velho. Tipo, o limite. 7 eu acho ideal. Sim. Porque 9 é o cenário perfeito. O ideal, eu digo, você olha só, 7 pontos, porra, meu irmão, deu tudo certo. 9 pontos foi simplesmente tudo mágico, perfeito. Mas assim, deu tudo certo, eu somou 7 pontos. Desde que não seja contra o Vasco, necessariamente, né? E sobretudo, na verdade, é contra o Santos seria o pior, porque porque o mais Pedro forte, acha que o melhor cenário seria o empate com o Curitiba, né? Isso, não empatar com o Santos. Enfim. Até porque também mas, assim, 6 pontos é o piso disso aí. É o piso. Isso. Também acho. Menos de 6 pontos significa que seriam 5, né? Uma vitória e 2 empates, ou 4, uma vitória e vai. Veja só, de 5 pontos para baixo, já teve que jogar mal, pelo menos 2 jogos, assim, né? Assim, 2 jogos já muita coisa dando errado e tal. Eu vejo que 6 pontos, o Bahia ainda pode até estar fora desse Z4, mas ainda não desgarra. 9 pontos. Não, veja só, é o piso, é de você dizer, meu irmão, passou esse momento, olha para frente e tal, mas assim, menos que isso você traz problema para a sua campanha. Concordo. Eu acho muito difícil, se o Bahia somar mais 6 pontos, ele está dentro do Z4. Não acho que Santos, Vasco vão conseguir fazer uma pontuação de além de 27, que no caso seria a pontuação do Bahia somando mais 6 pontos, né? Mas é o momento, né, Pedro, de ter a gordura. Que é tipo o que o Cuiabá fez, né? O Cuiabá foi lá, conseguiu a sequência de vitórias, por mais que a gente, como você citou, né? Eu ainda estou secando esse Cuiabá, e é importante manter ele uma secadinha em cima do Cuiabá, porque por um momento a gente tirou o Cuiabá da equação, porque já tem uma pontuação que só se tornar o América Mineiro praticamente volta de novo para essa disputa. E eu acho que o Bahia tem essa grande oportunidade agora, nesses próximos jogos, de conseguir a gordura necessária para ter. Eu acho que não tem que pensar em Sul-Americana, não tem que pensar em algo a mais, tem que pensar mesmo na tranquilidade, né, para a própria campanha de permanência para essa série A, né? Não, exatamente. Eu acho que não tem como pensar em outra coisa nesse momento que não seja a Série A, a permanência na Série A, né? Claro que, de fato, se o Bahia conseguir conquistar esses 9 pontos, aí você vai para aquele bloco ali que tem 2 jogos pontuáveis em casa, tem um jogo contra o Inter que o brasileiro não ganha mais de ninguém, tem o Goiás fora de casa que dá para arranjar alguma coisa também. Se isso tudo der certo, aí você vai para esses 2 confrontos aí contra Inter e Fortaleza pensando em algo mais, pensando na Sul-Americana, que seja. Mas hoje o foco é fugir do Z4, nada além disso, de fato. Eu tô até marcando, vocês estavam falando aqui aí desse cenário de jogos, eu estava tentando marcar aqui os jogos de Bahia, Santos e Vasco, nesse intervalo aí até a 24ª As rodada, próximas né? 3 rodadas, né? Isso, e aí a gente tem aí confrontos diretos, tem o América Mineiro que não tá nesses 3 times que eu selecionei, mas que enfrenta o Santos. E aí na próxima rodada você tem Bahia e Vasco também, aí na 23 você já tem Vasco, Fluminense, Curitiba e Bahia. Mais um confronto direto aí, Curitiba e Bahia, tem o Santos contra o Cruzeiro também, que o Cruzeiro é aquele time que talvez ainda possa entrar. Tá colocando, é isso. Né? E aí na rodada 24 você tem novamente outro Vasco, que a bolinha Curitiba. verde não aparece, viu?
A bolinha verde ali faz tempo que não aparece. Sim, faz tempo. Isso. E aí na rodada 24, você tem novamente 2 confrontos diretos. Você tem Vasco, Curitiba e Bahia e Santos. Então, é curioso, porque as equipes que estão aí nesse bolo da briga contra o Z4, elas vão se enfrentar quase todas aí agora, nessas próximas rodadas aí. Sem contar com aquele jogo atrasado entre América e Vasco, né? Também é um confronto direto, se a gente pensar no América ainda como uma possibilidade de ficar. Então, eu acho que nas próximas rodadas, nas próximas 6 rodadas, esse bloco aí de baixo, ele vai ter um desenho já um pouco mais definitivo, um pouco mais claro do que vai acontecer até o final do campeonato, tanto em relação às equipes que brigam, como também em linha de corte e tal. Já dá para ter projeções assim mais próximas da realidade. Na verdade, a projeção é que pode acontecer, né? Como a gente está citando aqui, se o Bahia aproveitar muito bem a sequência de 3 jogos que vai ter, pode ser que ele consiga desgarrar. Ou pode continuar como está hoje, né? Embolado, muita gente perdendo pontos, confronto direto estão dando empate. Basicamente o mesmo bolo que hoje está ali concentrado próximo à zona de rebaixamento, incluindo o Santos que está na própria zona, né? Então eu acho que até a gente vai ter, até para passar aqui o calendário, a gente vai ter a próxima rodada, no outro final de semana, 10 dias de pausa de data FIFA. Volta, vai ter mais 2 rodadas. Aliás, o Bahia vai ter até 2 jogos sequenciais. No caso, o próximo fim de semana. Depois de Bahia e Vasco, a gente vai ter 10 dias da pausa da data FIFA. Quando voltar, o Bahia vai ter. Tem a data aí, porque está muito pequeno aí. Mas desconsidera essa data aqui, porque aqui a gente tem data base, né? Essa é a data base, né? Mas o Bahia vai ter. Quase desaparecida também, porque teve aquela mudança toda do CBF. O Bahia vai ter um jogo logo no meio de semana, quando voltar, né? Logo no meio de semana, e depois já joga no final de semana seguinte. Ou seja, deve ser ali dia 13. Se tiver com a tabela aberta aí, Pedro, só para. Já vou pegar aqui. Que aí, exatamente, depois do Vasco, vai ter esses 2 confrontos diretos contra o Curitiba, fora de casa, que é ali no meio de semana, eu acho que deve ser dia 13 ou dia 14? Dia 14. Dia 14, uma quinta-feira, então. E aí, já no final de semana, vai enfrentar a equipe. Na verdade, na segunda. Na segunda, né? Que é a rodada do final de semana que termina na segunda-feira. Mas, em todo caso, e aí depois, Pedro, vai ter basicamente 2 semanas até o duelo, que vai ser lá no começo de setembro. Setembro é isso? De outubro. Outubro já, é verdade. De outubro, o duelo já que vai ser contra o Flamengo, né? Que é a próxima rodada. Então vai ser essa sequência. O jogo contra a equipe do Vasco, 10 dias, 2 jogos, passa mais 2 semanas para enfrentar o Flamengo, passa mais uma semana para enfrentar quem é depois do Flamengo, Depois do Flamengo é o Goiás. Goiás. Aí uma nova pausa de data FIFA, 10 dias, e aí quando voltar, aquele negócio que eu falei lá no começo da nossa live, né, vão ser 8 rodadas seguidas, que é basicamente jogo no meio de semana, jogo velho, 8 rodadas seguidas, assim, é o básico falar que o elenco é essencial, porque assim, é muito. 8 rodadas seguidas são basicamente 2 meses, né? Porque são 4. Não. Um mês e pouco, na verdade, essas 8 rodadas aí. Esse período vai ser em quantos dias isso aí, Minhoca? O período que vai ser dos 8 jogos. Deixa eu dar uma olhada. Se são 2 jogos por semana, então são 4 semanas. Basicamente um mês e alguma coisa. A gente vai ter como data base 18 de outubro, começando, porque é uma quarta-feira. A data FIFA geralmente termina na terça, né? Então pode ser dia 18 ou dia 19, mas deve começar no dia 18 e termina no dia 12 de novembro. 12 de novembro. Basicamente um mês, assim. Muito puxado. 8 jogos. Vai lembrar, sabe o quê? Estadual dos anos 90. Era assim. Lembrando. Era até pior. Não sei se você vai lembrar disso. Na verdade, vocês são um pouquinho mais. Vocês dois são um pouco mais novos do que eu. Não sei se no Cearense, no Bahia, chegou a ter um momento. Nos anos 90, meados dos anos 90, em Pernambuco chegou a ter, naquela época, o campeonato tinha turno. O Brasil só começa lá no segundo semestre. Jogos domingo, terça, quinta e domingo. Meu irmão, você jogava na terça-feira, aí a matéria do jornal era a matéria de quando foi o resultado. A matéria do outro dia do jornal já era anunciando que tinha jogo de novo. E isso era absolutamente comum.
Assim, meu irmão. Por que os estaduais eram esvaziados? Assim, será que era por isso aí? Domingo, terça, quinta e domingo. Eu vi aqui a sequência de 8 jogos do Bahia, vai ter muito jogo em casa, Pedro. Começa ali com o Inter, depois o Fortaleza em casa, o Inter em casa, Fortaleza em casa. Aí sai para pregar o Cruzeiro, desculpa, depois joga fora contra o Palmeiras, Minas, São Paulo, viagem curta, volta para cá para enfrentar o Fluminense, vai lá para o Rio Grande do Sul para depois ter Cuiabá e Atlético Paranaense. Esses são os 8 jogos sequenciais que o Bahia vai ter. Só lembrando que a gente vai ter a final da Copa Libertadores no dia 4 de junho, que aí vai ser no 6º jogo do Bahia ali, que vai ser o jogo contra o Grêmio. Então, como o Grêmio não está na Libertadores, não vai acontecer. E a final da Sul-Americana vai ser uma semana antes, então seria no 4º jogo, seria no contra o Palmeiras, e o Palmeiras não está disputando a Sul-Americana. Então, não deve ter jogo adiado do Bahia por conta de algum brasileiro aí finalista da Sul-Americana ou da Libertadores, né? Então, essa deve ser a sequência do Bahia, né? Que vai ter jogo quarta e, enfim, meio de semana e final de semana. Então, só para trazer detalhes a mais aí do que virá pela frente para esse Bahia. Alguma coisa a mais nessa parte de baixo sobre o Bahia, Pedro? Só que não vai dar para reclamar até essa sequência aí de 8 jogos e tal, que realmente vai ser um momento conturbado de tabela, mas até lá vai ter muito tempo para treinar, tá? Tipo, tem um Paiva que usou muito essa desculpa, não tem tempo para treinar. Já há algum tempo o Bahia o que vem não tendo falta tempo no pra Brasil é treinador que piora o time quando tem tempo para treinar. Tem isso mesmo. Assim, Ele vai ter 2 semanas, eu até já antecipei aqui. Ele vai ter uma época, ele vai ter 2. Claro, pode ser que a CBF mude alguma coisa, mas está previsto 2 semanas de intervalo de um jogo para o outro. E aí pode acontecer o outro lado, né, Pedro? Que tem treinador que é assim. algum melhor, claro. Né? E aí perdeu o ritmo, entendeu? Pô, quando o cara fala isso é enlouquecedor. Exatamente. Quando o cara usa o outro lado da cartada, né? Que é tipo assim. Não, aí o jogo ficou muito espaçado, a gente perdeu o ritmo de competitividade, ou a melhor sequência da gente. É o que a gente falou ontem, Minhoca, que quando perde, quando ganha, não pode ser criticado, reclama. E quando perde, diz que é resultadista. Então não pode criticar também. Assim, você fica meio sem saída, tá ligado? Assim, como é que, em que momento você avalia? Não, na prática, e a gente sabe, né, Pedro? É uma Paiva, blindagem, né? É uma blindagem dos treinadores. Paiva usa muito escudos, né? Vários escudos para tentar se proteger das críticas que ele acaba recebendo. Algumas coerentes, outras nem tanto, mas é um homem que adora uma defesa. É impressionante. Apesar de que, às vezes, o time sofre muito aí defensivamente. E aquela coisa, né? Tipo, o Bahia já teve algumas temporadas muito complicadas de calendário. Essa não é uma delas. Essa é uma temporada típica de um time brasileiro do Bahia. Nada além disso. Então, ele veio próximo, não, na verdade, Na verdade, é uma temporada de calendário tranquilaço para o Bahia. Sim. É a primeira vez. Podia estar na Sul-Americana, podia estar na Copa do Brasil seguindo aí, podia, assim, não tá jogando nada, só brasileiro. A gente está tendo uma novidade esse ano na temporada brasileira, que de fato as datas FIFA, e eu vou botar um entre aspas aqui, estão sendo respeitadas. Porque não tem bem o intervalo ideal ali, porque quando volta da data FIFA, tem time jogando fora. Claro tem a data, já tem jogo logo depois, né? Aí não adianta muito. Por exemplo, o Curitiba, né, que contratou agora um grego e contratou um argelino, os caras vão ter que dar uma viajada forte. Diferentemente, né, daqui, quem joga no Equador, quem joga no Uruguai e tal, vai jogar aqui, que as eliminatórias são disputadas na América do Sul. Mas, em todo caso, só para destacar essa questão do calendário que o Bahia ainda vai ter. E, enfim, vamos esperar para ver aí esse jogo contra o Vasco, é um jogo fundamental para o Bahia conseguir dar a respirada, né? Um duelo, o Vasco está bem encardido, fez um jogo bem duro hoje contra o Palmeiras, segundo relatos, não acompanhei a partida, mas chegou a fazer um gol, muita contestação, muita gente reclamando que foi prejudicado, eu confesso que eu não vi o lance, mas é uma equipe que já vem com um bom ritmo de pontos, né? Perdeu agora de novo, fazia tempo, acho que eram 4 jogos, né? Sem perder, não, 3, né? 3 jogos sem perder. E aí agora foi derrotado um placar mínimo para o Palmeiras. Então é uma equipe que tem que ter todo o cuidado, porque está numa franca recuperação. Será que o Bahia joga esse jogo? O pessoal está dizendo até aqui no chat que talvez seja a estreia dele.
Sobre o chat, deixa eu só falar uma mensagem aqui de Marcelo Rodrigues. Eu falei negócio, ele disse: teve um cearense nos anos 2000, que eram quase 4 jogos por semana, ou seja, basicamente próximo do que eu disse, e que Sebastião Belmino, não me recordo assim, desculpa assim, mas eu me recordo, É maravilhoso. Dizia que os jogadores iriam jogar até aprender. Eu Cara, não conheço assim, Sebastião Belmino é uma entidade aqui no. Eu não conheço. É um desportista, um radialista, um jornalista. Ele é um jornalista e tal, que ele tinha sempre algumas piadas, assim. Essa é uma ótima tirada. E ele era bem assim, várias frases engraçadíssimas que ele fazia. Jogar até aprender. Jogar até aprender era uma delas e tal. Então, saudades. Hoje não mais faz parte da mídia cearense, né? Hoje não trabalha mais.